Bem, ouvinte, amante e apaixonado pela verdade, a escritura que não pode ser mudada é em Mateus, capítulo 17, verso 11, pelo próprio Senhor Jesus, segundo o escritor, diz: em verdade vos digo que Elias virá e restaurará todas as coisas. Se quereis saber, porém, Elias já veio, fizeram dele o que bem quiseram. Com esta palavra, entenderam os discípulos que Jesus lhes falara de João Batista, o Elias que veio para o final da dispensação da lei, trazendo a restauração para a nação de Israel. Porém, o Elias que viria, pois Jesus usa o verbo em duas situações diferentes. Ele diz virá e diz veio. O Elias que viria é o Elias que viria também no final do tempo da graça, esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo marcado pela apostasia. Elias viria nesse final de tempo, trazendo também uma restauração para a igreja caída e fracassada. Nós, cristãos, entendemos completamente o significado deste Elias. É o espírito da restauração, visto ou encontrado nas três manifestações. Na primeira, do Elias literal, lá do Antigo Testamento. A segunda, no Elias que é João Batista, né? Esse Elias, esse termo é usado como memória ao ministério e não como a pessoa. E o Elias que já está entre nós também para a restauração neste tempo da graça que ora finda a igreja. Bem, eu tenho observado que o meio evangélico tem sido bombardeado por irrealidades, né? Muitas irrealidades, sobretudo quando se fala dos cartões postais da política e do bem-estar social. Enfim, quando Jesus veio a este mundo, foi considerado um marginal. Fundou a sua igreja na marginalidade e na clandestinidade. Foi perseguido por isso. Se Jesus foi perseguido, é porque não era um belíssimo e ilustre cidadão dentro da visão daqueles que o perseguiram. E quem perseguiu Jesus foi o Estado organizado. O que é o Estado? Todo Estado nunca se formou pela legalidade. Todo Estado, ele sempre se formou pela tirania, pela opressão e pela força. Estado sempre foi um grupo mais forte, mais bem equipado e armado, dominando e tributando um grupo mais fraco. É claro, olhe à sua volta e você verá que o que eu falo tem razão. Muitas pessoas se acham livres vivendo no dia a dia, mas se elas manifestarem uma intenção contrária ao que se é chamado por aí legalidade, elas vão descobrir que, na verdade, elas não são livres, pois o Estado vai cair de pau em cima delas e vai tentar reduzi-las a nada. Deixe de pagar o impostozinho que você vai descobrir logo logo que você não é tão livre quanto pensava ser. Manifeste uma ideia contrária às organizações estatais que tem por aí, a forma administrativa, e você descobre que não é tão livre assim. O Estado é tirano e opressor. Está dado o recado no primeiro parágrafo. Na sequência, quero lembrar a você que Deus, quando começou a tratar com a humanidade, deu à humanidade as suas leis. Lembra de Moisés? Lembra de Jesus trazendo e dizendo: olha, este é o Novo Testamento no meu sangue. Então Jesus trouxe um testamento e disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, este será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. A ele quem?
este que tem os meus mandamentos. Ora, os mandamentos do Senhor não se chamam Constituição, se chamam Bíblia, a palavra de Deus. Deus, quando pôs o homem sobre a terra, deu a este homem regras, leis, estatutos, e tanto quanto mais a sociedade foi crescendo, Deus foi enfatizando pela lógica as suas leis, criando as suas formas administrativas e as suas formas de relacionamento. Deus, anote, Deus, o da Bíblia, nunca autorizou homem nenhum a criar lei. Ele sempre chamou os homens a se curvarem à sua lei. Se Deus autorizasse homens a criar leis, ele não poderia ser Senhor nem soberano. Outra coisa, para que Deus seja Senhor da minha vida só pode ser regida por uma lei, a lei que provém de Deus. Portanto, Deus nunca autorizou homens a se organizarem com outras quaisquer leis, senão a sua própria lei. Então, quando os homens entram nos seus congressos, nos seus senados e nos seus antros de lixo, eles nada mais estão fazendo do que professar a sua rebeldia contra Deus. Todo homem que cria lei tentando reger o caráter e o comportamento do cidadão, esses órgãos, estas organizações, este homem está demonstrando a sua rebeldia contra Deus. Os homens podem criar leis de trânsito, leis naturais, mas leis para incidir no caráter, na personalidade do ser humano, não. Somente a lei de Deus diz como nós devemos nos comportar em sociedade, ou será que ela não é o bastante? Portanto, toda lei criada pelos homens demonstra a sua rebeldia contra o caráter, a personalidade, a lei e o Espírito de Deus. Está dado o segundo recado. Bem, via eu ali ouvindo a Band News, uma rádio FM, uma rádio que rola muita notícia, e observando ali, de repente, entrou a voz do tão conhecido, que foi um grande homem de Deus no passado, chamado Silas Malafaia. E ali entra o cidadão dizendo, olha que absurdo, eu fiquei chocado, como é que as pessoas podem dia a dia usarem tarjas tão nebulosas, negras sobre seus olhos, a ponto de emprestar a boca para Satanás e ainda dizerem-se servos de Deus. Bem, então dizia este cego Silas Malafaia na Band News que, meu irmão, como é que você pode querer pregar a palavra de Deus através de um veículo ilegal, fazendo ele alusão às rádios comunitárias que existem por aí. Ele não sabe dos processos que rolam em Brasília, ele não sabe de nada, ele não sabe o que ele está chamando de ilegal, ele não sabe de absolutamente nada, ele não entende nada disso, ele não entende nada disso, ele não convive nisso, ele não entende, é cego, está se metendo aonde não foi chamado. Então, dizia ele, fazendo alusão que rádio pirata e denuncie e essas coisas mais, o ignorante, frustrado, burro, é isso que você é, caído, fracassado, leiloeiro do povo de Deus, vendedor do rebanho de Cristo para os políticos, é isso que você é, Silas Malafaia, um verdadeiro mercenário, um ladrão. Tem gente que ainda te cultua pelo que um dia você foi, mas nem todo mundo é cego. E com essa vocês não contavam, mercenários. Jabes de Alencar, Silas Malafaia, e uma série de uma raça que tem por aí, vocês não contavam que Elias ainda voltaria a se levantar. Agora, eu quero ver aonde que vocês vão esconder a cara. Não adianta ligar para cá. Né? Os CDs vão continuar sendo distribuídos na porta da igreja de vocês mesmos. Vai continuar. Tem força para nos parar? Para. Nós vamos abrir os olhos do povo, custe o que custar. Elias está aí, ó, no nosso meio agora. Eu quero ver quem vai poder detê-lo. Então,
Dizia ele, ora, você não pode pregar a palavra de Deus utilizando-se de meios ilegais, ô desgraçado. Desde quando a igreja foi legal? Desde a fundação da igreja, a igreja sempre foi marginal e perseguida. Pedro foi considerado um perigosíssimo marginal. Paulo outro. Estevão foi marginalizado a tal ponto de ser apedrejado. João extraditado. Todo grande homem de Deus sempre foi marginal. Tiago teve a cabeça separada pela espada. João Batista, Jeremias. Ora, todo grande homem de Deus sempre foi considerado marginal, perseguido pelo Estado organizado. O que é legal? Legal é o que o Estado está organizando em Brasília? Ou legal é o que Deus me diz que é legal? Eu não posso ser cidadão de dois reinos. Eu não sou. Pedro escreve dizendo que neste mundo somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. Eu estou neste mundo, mas na minha nacionalidade não é deste mundo. A minha nacionalidade é do céu, porque o meu Senhor disse, o meu reino não é deste mundo. Eu não sou deste mundo. Vós também não sois deste mundo. Eu com meu sangue vos comprei. E o mundo me tem odiado, e vai odiar vocês também. Exultai-vos e alegrai-vos quando perseguidos, caluniados e malditos. Porque grande é o vosso galardão no céu. Galardão grande é para quem é perseguido, não é para quem é social, não é para quem senta com presidente e político tomando cafezinho e vende o povo de Deus, mercenários. Então, aqui, dizia lá o caído lá na Band News, e desde quando legal e ilegal é o que o Estado determina? Legal ou ilegal é o que o meu Deus soberano determina. Se ele me diz faz, eu vou e faço, dou em quem doer. Não tenho satisfações a dar Estado nenhum. A minha igreja está escrito assim, olha, presta bem atenção. Eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. E o que são portas do inferno? O mundo jaz no maligno. A igreja é uma guerra constante contra o mundo e as organizações do mundo. A igreja teria que sobrepujar e fazer o evangelho descer pela garganta dos soberanos. E, no entanto, hoje tem pastor caído, sentando na mesa para tomar cafezinho, sentando na roda dos escarnecedores, se deleitando com o ímpio, dando tapinha nas costas e servindo de cabo eleitoral, garoto, propaganda de político, vendido, mercenário, ladrão, enganador. Não gostou? Não gostou? Sabe aonde me encontrar e como sabe, né? Então, preste muita atenção, você, meu irmão, porque essa mensagem será distribuída aos milhares, Rio de Janeiro, Brasil e no mundo, e estará disponibilizada para download gratuito na internet, como são todos os meus trabalhos gratuitos. Eu não sou mercenário, eu não sou ladrão e eu não como dinheiro. Presta atenção. A mensagem é essa. Legal é o que Deus nos diz para fazer e realizar. Ilegal é tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Se Deus te diz, vai e faz, é legal. E acabou-se a história. Lá, nos países muçulmanos, eles têm uma lei. Todo cidadão já nasce muçulmano. E quando alguém se converte, eles tacam fogo na casa das pessoas. Eles incendiam pessoas em praça pública. Matam filhos na frente dos pais e matam pais na frente dos filhos. São muitos os órfãos. São muitas as famílias enlutadas lá nos países muçulmanos. Porque quando há uma conversão, ou a pessoa foge, e é difícil fugir, e a lei dos muçulmanos é essa. Isso é legal ou é ilegal? Mas é o Estado quem dita essa norma. O Estado determinou que todo homem já nasce muçulmano. O Deus dos muçulmanos é igualzinho a eles. Covardes e assassinos. Na internet rola vídeos de jovens muçulmanas assassinadas, pisoteadas e tendo tijolo arremessado sobre o seu crânio, estourando ali, ensanguentando a rua. Porque o Deus dos muçulmanos, ele é covarde e assassino.
Mas é legal no país deles isso, mas na nossa Bíblia é ilegal, no nosso Deus. Nós não servimos ao diabo como os muçulmanos. O site Portas Abertas está escutando, pastores caídos. Quando você acessa o site Portas Abertas, você vê ali os países que perseguem o cristianismo. E existem milhares de rádios piratas instaladas nestas organizações onde é proibido pregar o evangelho. Eu pergunto para vocês, mercenários, leiloeiros do povo de Deus, o que a gente deve fazer? Obedecer a regra do país ou ser clandestino e salvar vidas, custe o que custar? Como é que papo de ilegal? Como é que não pode usar um veículo ilegal para pregar a palavra de Deus, mercenário caído, cego? Você deve perdão à nação evangélica, você deve perdão por ter vendido o povo de Deus para os políticos, você deve perdão por profanar o templo do Senhor, você deve perdão porque não tem feito uma oração, não tem recebido a direção de Deus, tem falado do que não sabe, vai pagar caro, muito caro. E pode acreditar, já começou, né? Quero ver aonde vai se esconder. Legal é o que Deus fala, é o que Deus diz, é o que Deus determina. Eu não sou muçulmano, nem obedeço lei muçulmana. Eu não sou brasileiro, nem obedeço lei feita em Brasília. Eu sou cidadão do céu. A minha lei, a minha Constituição vem do céu. A lei que eu sigo não foi formulada por canetas nem penas humanas. Foi escrita pelo sangue de Cristo Jesus. Está escrito, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Palavra do testemunho é a palavra do meu Deus. Eu não me curvo a nenhuma lei. Não tem exército, marinha nem aeronáutica que me pare. Eu sirvo a Deus. Está escutando? Seus hipócritas mercenários vendidos para o Estado. É isso que vocês são. Não gostou? Vocês sabem muito bem aonde me encontrar. Então, no site Portas Abertas, uma perseguição ferrenha contra os evangélicos, porque querem que os evangélicos se curvem à lei de cada estado. E eles não se curvam, estão derramando seu sangue, mas confessam Cristo, pregam o evangelho e acabou a história. Josué Irion, grande missionário, já ouviu falar nele? Josué Irion teve as suas 2 pernas quebradas pelo exército russo. Mas quantos milhares de convertidos lá estão por causa de Josué Irion, que entrou no país na ilegalidade e pregou na ilegalidade, contrabandeou Bíblia na ilegalidade, e a ilegalidade vale quando Deus diz que é legal, entendeu? Não devemos obrigação. A igreja não se curva a Estado, a igreja não deve obediência a Estado, Estado não dá opinião dentro da igreja, a lei da igreja não apoia Estado, Estado é do diabo, o mundo jaz no maligno, igreja foi comprada com sangue e tem a SEB, que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja, outras versões, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. É guerra até o fim. Está escutando, mercenário? Vocês que conseguiram paz com um político. Entre luz e trevas não tem comunhão. Como é que vocês conseguem se dar bem com um político? Com um mercenário? Ah, porque os parentes de vocês já entraram lá também para o reino de Satanás, né? E vocês querem apoiar eles. O dinheiro é muito bom. Eu sei isso. Eu sei que o dinheiro é muito bom, eu sei. Agora, não venha me dizer, seus hipócritas, que a igreja precisa de representante no mundo do diabo, não, hein? Porque Jesus Cristo é o suficiente, é Senhor e soberano o suficiente, é onipotente o suficiente para guardar a sua igreja. Olha a prova aí, ela existindo hoje, mais do que nunca, na minha vida, atravessando 2000 anos de história. Nós não precisamos de representante nenhum, em congresso vagabundo nenhum. Nós precisamos é ter o nome escrito nos céus. Quero ainda dizer que Josué Irion contrabandeou muitas Bíblias. É ilegal contrabandear a Bíblia, né? O irmão André, do Portas Abertas, contrabandeou muita Bíblia. Teve até uma experiência interessante, quando ele ia com seu carro e cheio de Bíblia na mala, passando numa cancela, o guarda disse, para aí, abre a mala. Ele só deu a chave para o guarda abrir, o guarda foi, abriu, fechou, quando voltou a ele, onde você vai?
E ele disse o nome de uma cidade para onde ele ia. E ele, o guarda falou assim: rapaz, então corre muito. Porque esses tomates aí na sua mala já estão quase maduros, não vai dar tempo de você chegar até a outra cidade. Eles vão estragar. Não era tomate que tinha lá na mala, era muita Bíblia. Por quê? Porque o legal para Deus é que vale, não é o que é legal para os homens. Teve outro episódio, também com um missionário, foi passar numa cancela, cheio de Bíblia na mala, cheio de Bíblia dentro do carro. Quando o homem da cancela, o guarda, olhou para ele sozinho dentro do carro, deu sinal para o outro responsável, disse assim: não, pode deixar esses dois aí passar. Como dois? Ele estava sozinho dentro do carro. Mas o homem viu dois. E ele foi, seguiu viagem, conversando com Jesus que estava no banco do carona dele. Hipócritas e mercenários, quando é que vocês vão aprender o que é legal e o que é ilegal, hein? Será que precisava eu surgir das sombras para abrir os olhos de vocês? Eu sei que as lideranças não vão se corromper, não vão se converter, elas vão permanecer na corrupção, entendeu? As lideranças, o dote delas é a corrupção. Liderança é uma raça terrível. Lembra de Israel? A Bíblia demonstra que só um tomou jeito lá, que foi Nicodemos. O resto, liderança, o caminho da liderança é terrível. Quando uma liderança se corrompe, não tem hombridade, não tem humildade de recomeçar. Os títulos, os cargos, os privilégios pesam muito, mas por isso eu nasci. Para trazer o juízo sobre o pescoço de vocês. Não adianta reclamar, não adianta me telefonar, tá feito, não tem conversa, não me chame para gabinete, não me chame para cafezinho, eu não sento com caído, eu não converso com frustrado, eu não sou leiloeiro do povo de Deus, eu não compactuo com trevas, eu não sou cabo eleitoral, eu não sou garoto propaganda, eu sou sacerdote do Altíssimo, eu não me vendo, eu não me corrompo, eu não me rendo. Hipócritas, tá pensando que Jesus ia deixar tudo barato assim? Tá pensando, hipócritas? Prepara-te, porque vai chegando a hora de vocês. A previsão é muito próxima. E eu tenho fome e sede de justiça. Vendedores do povo de Deus ainda usam textos fora dos seus contextos, revertem e pervertem para iludir o povo. Mas não pode iludir o Espírito Santo. Portanto, está dado o recado. Legal é aquilo que Deus disser. Se Deus disser mata, mata. Se Deus disser morre, morre. Se Deus disser faz, tem que fazer. Se Ele disser desfaz, tem que desfazer. Não tem Estado que dê ordem para a igreja. A igreja é soberana e não compactua com o Estado. O Estado tem que se curvar à igreja. Senão a igreja não é soberana. Está dado o recado por enquanto. Mas acredite, eu volto.